aprender a tratar SARS-CoV-3 em 2027? Por que faz sentido a gente perguntar como aprender? Você poderia me dizer que você sabe como aprender, que isso nunca foi mistério para você. Você não só sabe como sempre soube como aprender. Você acordou de manhã, foi para a escola, colégio, universidade, sentou na sua carteira e se deixou levar pelo papo da autoridade lá na frente. Ou, se você é mais autodidata, você pesquisou no Google, você se deixou levar pela autoridade do cara que escreveu o artigo, o cara que apareceu na primeira ou na segunda página de buscas. Porque dificilmente a gente vai além da segunda. Mas eu queria te dizer que você pode muito mais. E eu vou te contar 2 histórias para explicar por quê. Eu, desde muito tempo, eu já sabia que a minha missão no mundo era trabalhar com educação médica. Eu já organizava cursos de ultrassom desde 2011. Para isso, eu fundei uma escola chamada Rio Ensino Médico. Mas eu queria dar um passo adiante, ampliar esse projeto de modo que eu tivesse um impacto maior como educador. Então, para criar a Arbo, eu fui buscar outras referências fora da medicina. Eu fui fazer um curso de gestão de projetos na Perestroika, um curso chamado Block One, e nesse curso eu tive contato com uma gestora sensacional, a Bruna Baffa. Um dos livros que ela me sugeriu se chama Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Como o próprio Laloux diz, o livro é um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. E eu te digo que eu achei ótimo o livro. Ele descreve várias organizações surpreendentes, pioneiras, nos setores de energia, saúde, ensino, metalúrgica, gestão de pessoas, alimentação, vestuário, serviços humanitários, componentes hidráulicos e mídia. Ou seja, realmente ele tem uma pesquisa muito ampla e que não se aplica apenas a um determinado tipo de organização. Mas que eu te digo também que o que mais teve impacto, para mim, foi um panorama histórico, filosófico, econômico da evolução da consciência humana. O Laloux se baseou em diversos pensadores, diversos filósofos, para descrever a transformação da consciência em 7 paradigmas. Assim como o ser humano passou por diversos paradigmas, o indivíduo também passa por vários ou mesmo todos esses paradigmas durante a sua formação. Esses são os paradigmas reativo, mágico, impulsivo, conformista, realizador, pluralista e evolutivo. O paradigma reativo ele se iniciou entre 100 mil e 50 mil a.C. Os seres humanos se agrupavam em pequenos núcleos familiares, ainda não havia um desenvolvimento do ego, as relações não tinham nenhuma complexidade, a melhor metáfora são os bebês recém-nascidos. Não existia uma divisão do trabalho, não existia hierarquia, não existiam modelos de organizações. O paradigma mágico ele se iniciou há 15 mil anos. Os seres humanos se agrupavam em tribos, a humanidade agora começa a aprender a caminhar, no sentido figurado, causa e efeito são pouco entendidos, sempre com uma explicação mágica. O líder é o xamã, um líder espiritual, e também ainda não existem modelos de organizações. Os primeiros impérios eles surgiram há 10 mil anos com o paradigma impulsivo, vermelho. Surge o medo da morte. A moeda de troca é o poder. A violência, a barbárie, pouco refinamento nas relações. Nós somos lobos em alcateias. Há o líder, o macho alfa e o bando. Esse bando, essa gangue, é o nosso primeiro modelo de organização. E os principais avanços são a divisão do trabalho e a autoridade de comando. Atualmente ainda temos organizações vermelhas, as máfias, as facções criminosas, as milícias. O paradigma conformista, âmbar, ele surge 4 mil anos antes de Cristo com as primeiras civilizações, surge com a primeira revolução agrícola e com as religiões. Existe uma maior consciência de sentimentos e emoções alheias, a busca por aceitação, por pertencimento. As organizações são vistas como as Forças Armadas. Exemplos de organizações âmbares que a gente tem até hoje são a igreja, as agências governamentais, as escolas públicas e as escolas privadas mais conservadoras, além das próprias Forças Armadas. O paradigma realizador, laranja, ele surge com o Renascimento, ele ganha força com o Iluminismo, com a Revolução Industrial. Os valores passam a ser efetividade, lucro, crescimento. Os principais avanços, todas as eras têm avanços, são a inovação, a responsabilização e a meritocracia. O profissional do chão da fábrica pode chegar a CEO. O modelo é a máquina, é a linha de produção.
As organizações laranja que nós temos até hoje são as multinacionais. O ensino, que bebeu muito nessa fonte da Revolução Industrial, ele é realizado do professor para o aluno, melhor, do professor para o aluno, numa só direção. O aluno faz silêncio, o aluno aprende, o aluno faz prova e ganha um certificado de que ele é competente no que ele foi ensinado. Apertar parafuso, por exemplo. O paradigma pluralista verde, ele surge nas sociedades contemporâneas. O foco é nas pessoas, nos sentimentos, nas emoções. Os valores são o respeito, a igualdade, a empatia. O sucesso ele é medido pelo reconhecimento. Os avanços são o empoderamento, as culturas direcionadas por valores e modelos de stakeholders, ou seja, envolvimento de todas as partes. Os stakeholders são todas as partes interessadas na organização. Clientes, funcionários, investidores, gestores. A organização é vista como uma família. Apesar dos valores positivos, o paradigma pluralista ele assume uma oposição aos paradigmas anteriores. Quando ele é taxado de idealista pelos anteriores, ele precisa lutar para provar que ele é possível. O ensino ele passa a ter no seu âmago, em todos os níveis, o desenvolvimento de um pensamento crítico. O aluno passa a ser ator do seu aprendizado. Dentro desse paradigma, Paulo Freire afirma: não existe ensinar, só existe aprender. A revolução digital reforça esse paradigma, tornando o acesso à informação tão fácil, ou difícil, né, se a gente pensar nos 46 milhões de excluídos digitais no Brasil. Mas para a gente, para você que está assistindo o Jaleco Summit, o acesso à informação é tão fácil quanto ligar um computador, abrir o Chrome, abrir o Safari, abrir o Firefox. No ensino médico, existem organizações verdes. Imagina uma plataforma online que estudantes de medicina ensinam outros estudantes, ensinam residentes, ensinam médicos formados. Uma plataforma que se adapte ao seu currículo na universidade, mas também se adapte ao que você precisa estudar, porque você viu uma paciente essa manhã e amanhã você precisa saber tudo de lúpus e esclerodermia. O Jaleco é uma organização que surgiu como uma organização verde. No paradigma evolutivo, a organização ela é vista como um organismo vivo. Esse modelo ele é baseado em 3 pilares. Autogestão, operando de forma eficaz, mesmo em larga escala, em um sistema baseado em relações entre pares, sem a necessidade de hierarquia ou consenso. Integralidade, com integração do profissional com o indivíduo, da racionalidade com as emoções, das intuições e a espiritualidade. E existe um propósito evolutivo. Tanto as organizações quanto os seus membros evoluem juntos, dentro de um propósito em comum, harmônico. Essas organizações já existem, como eu disse, em diversas áreas, inclusive em educação. Eu te convido a conhecer a Escola Evangélica de Berlim. Busca sobre ela no Google. Na ESBZ, é a sigla em alemão, as crianças e os adolescentes, eles desenvolvem as suas inteligências científicas, mas também intrapessoais, interpessoais, se tornando cidadãos com confiança, competência e propósito. Eu falei do exemplo do Jaleco como organização verde, mas a gente consegue identificar vários pontos de uma organização evolutiva. Qual escola você conhece que te possibilita crescer em empreendedorismo, carreira, finanças, remuneração, oratória, idiomas, marketing? O Jaleco tem diversas trilhas de conhecimento além da medicina. E não só organizações podem ter esse paradigma, eventos também. Imagina um evento online, gratuito, que trata de bem-estar, inovação, tecnologia, carreira, estudos, ações sociais, habilidades, entretenimento, conhecimento. É isso aí. O Jaleco Summit, que a gente está vivendo agora, é um evento evolutivo e eu agradeço muito pela oportunidade de fazer parte disso. E você, pensando nos paradigmas que a gente vê nos dias de hoje, impulsivo, conformista, realizador, pluralista, evolutivo, com quais paradigmas você mais se identifica? A segunda história, bem mais curtinha que a evolução toda da humanidade, é a minha história. Em 2013, eu fui aprovado para o concurso de professor substituto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Medicina Intensiva e na Semiologia. E foram nesses 4 anos na UFRJ, antes de ler sobre o Frederic Laloux, que eu conheci pessoas que eu tenho certeza fizeram muito mais por mim do que eu por elas. Elas me mostraram o que eu vim fazer por aqui, que não é ter
autoridade para falar e você escutar. É estar junto de vocês, é fingir que eu sou tão sério com vocês, mas é só fingir. É mostrar que vocês podem ensinar outros alunos, é querer viajar com vocês, seja para um congresso internacional, seja para um congresso brasileiro. É mostrar que vocês podem ensinar professores, é beber com vocês, é criar com vocês. Assim como o Luca, o Lucas e o Marcão criaram comigo a nossa plataforma de cursos, que a gente chamou Rio Ensino Médico, mas como a gente quer desenvolver outros projetos com os mesmos valores, a gente criou a Arbo. Eu acredito que a forma que a gente aprendeu aqui na Arbo sobre o SARS-CoV-2, sobre a Covid-19, pode te ajudar a aprender sobre o SARS-CoV-3 em 2027. Como que a gente faz para detectar no momento que o SARS-CoV-3 chegar? A primeira vez que eu ouvi falar com preocupação, né? Ouvi as pessoas falarem, colegas falarem do novo coronavírus com preocupação, foi em 28 de janeiro. Eu lembro, eu estava no hospital, um médico assistente falou da plataforma da Johns Hopkins, essa que vocês estão vendo aqui, que monitora os casos praticamente em tempo real. Retrospectivamente, eu poderia saber melhor do coronavírus de 3 formas. Através de um Journal Watch. Existem alguns sites que fazem diariamente ou semanalmente uma revisão da literatura em geral e outros que fazem isso por especialidade. O melhor Journal Watch, na minha opinião, é da New England Journal of Medicine. E foi em 10 de janeiro que o Journal Watch da New England alertou para uma nova pneumonia de causa não determinada. Mas outra fonte que é importante a gente consultar com regularidade são os boletins epidemiológicos dos Ministérios da Saúde. Em 8 de janeiro, a Secretaria de Vigilância em Saúde publicou esse boletim, que é a versão 2, que foi atualizada em 16 de janeiro, alertando sobre essa pneumonia de etiologia desconhecida, inclusive com os primeiros critérios diagnósticos operacionais para suspeita da doença. Certamente, essas 2 referências vão ser as mais importantes para você receber os primeiros alertas das SARS-CoV-3, as diretrizes para suspeita e para diagnóstico da doença. E como aprender a tratar. Todas as minhas referências, as minhas bases para o diagnóstico, prognóstico e tratamento vêm da medicina baseada em evidências. Eu tive 6 grandes referências de medicina baseada em evidências na minha formação. O professor Nelson Souza e Silva, da UFRJ, os professores André Volchan e Fernando Gutierrez. Essa foi a única foto que eu consegui do Fernando. Peguei no WhatsApp dele, porque ele não tem vídeo social, ainda está desconectado. Então, esses 3 caras me deram a base. E aí eu fui ler sobre a obra dos professores David Sackett e o professor Gordon Guyatt, na Universidade McMaster, no Canadá. Existe um manual criado por esse grupo da McMaster, um manual sensacional, se chama User's Guide to the Medical Literature. É sensacional. Com esse manual, eu aprendi a fazer buscas no PubMed, a criticar os artigos, a utilizar as plataformas de evidências pré-avaliadas. O que são essas plataformas de evidências pré-avaliadas? São bases de artigos baseados em evidências escritos por médicos e professores com experiência em análise crítica da literatura. O UpToDate, o DynaMed e o Best Practices do British Medical Journal são exemplos de plataformas pré-avaliadas. Mas eu disse que eu tive 6 referências de medicina baseada em evidências e faltou eu falar da mais importante para mim, que foi o professor Luiz Cláudio Lemos Correia, professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, editor do blog Medicina Baseada em Evidências desde 2009 e criador do curso online de Medicina Baseada em Evidências. Eu não recebo nenhum jabá, mas eu recomendo demais esse curso. Dentro do curso de Medicina Baseada em Evidências, existe um módulo, o primeiro, é o meu favorito, é o módulo Pensamento. Na primeira aula do curso, ele traz um questionamento que eu acho super pertinente. Medicina baseada em evidências não é um ramo da medicina. Medicina baseada em evidências é sinônimo de medicina. Medicina baseada em evidências é um termo redundante. Com essa nomenclatura, alguns profissionais passaram a ver a medicina baseada em evidências como algo dos acadêmicos ou dos cientistas. Além disso, o termo dá a entender que outros profissionais de saúde estejam excluídos desses conceitos. Medicina, etimologicamente, vem do latim medere, que significa saber o melhor caminho. E é por isso que medicina baseada em evidências é sinônimo de medicina.
todos os profissionais de saúde, ao tomarem uma decisão, seja diagnóstica, prognóstica, terapêutica, eles buscam o melhor caminho. E as evidências são um dos principais pilares na tomada de decisão. O segundo aprendizado desse módulo são os 7 princípios da medicina baseada em evidências, organizados pelo próprio Luiz Correia. O primeiro princípio é o princípio da hipótese nula. Ele afirma que, até que se prova o contrário, a gente precisa considerar um fato como falso. Imagina 4 tipos de estudos: um estudo verdadeiro positivo, um estudo falso positivo, um estudo verdadeiro negativo e um estudo falso negativo. Beleza, os estudos verdadeiro positivos e verdadeiro negativos são verdadeiros, ótimo. Ajudaram a gente a se aproximar da verdade, aumentaram o nosso conhecimento de forma genuína. Mas vamos pensar nos estudos falsos. Um estudo falso negativo faz com que a gente não passe a usar um medicamento que a gente já não usava, ou seja, a vida não mudou. Mas alguém deixou de receber um remédio que tinha efeito. Verdade, mas olha a outra situação, um estudo falso positivo. Esse estudo faz com que a gente passe a usar um medicamento que a gente não usava. Mudou a vida, mudou a realidade. Alguém passou a receber um remédio que não funciona. E se houver algum efeito adverso, a gente causa mal sem nenhum benefício ao doente. O que é mais grave do ponto de vista ético? Fácil. A gente pergunta para o Hipócrates e ele nos dirá primum non nocere. Primum non nocere. Primeiro, não faça mal. 2 das argumentações para utilizar medicamentos contra a Covid-19 antes de haver evidência de qualidade foram: então a gente não vai fazer nada? Nós não sabemos nada sobre essa doença. Esses argumentos, eles não foram oriundos da pandemia da Covid-19, e sim das 3 pandemias que sucederam à pandemia da Covid-19, do medo, da pseudo-informação e da irracionalidade. Existem situações em que a gente pode prescindir de verificação científica. É o segundo princípio, o princípio da plausibilidade extrema. As leis da natureza asseguram a eficácia. Não é necessário um ensaio clínico randomizado, um ensaio clínico controlado, para a gente testar a eficácia do paraquedas. Mesmo que a gente deseje, de vez em quando, recrutar um ou outro elemento para o grupo controle, né? Sem paraquedas. Esse princípio ele é aplicado, portanto, em situações de risco iminente de morte. O terceiro princípio é o princípio do nível de evidência. Diferentemente das pirâmides complexas, com vários níveis que você pode encontrar em vários livros na internet, até no material da McMaster, o professor Luiz Correia, brilhantemente, ele simplifica a ideia. Para ele existem 2 níveis. O nível de evidência que não nos modifica a decisão, eu chamo de evidência B, e o nível de evidência que nos ajuda a tomar decisão, eu chamo de nível de evidência ou evidência A. A ideia da pirâmide seria usar a melhor evidência disponível, mas imagina, se a melhor evidência disponível é uma evidência B, certamente a gente não está escolhendo o melhor caminho. Eu não estou dizendo que a evidência B não serve de nada. Ela serve para gerar hipótese, ok? Mas não serve para tomar decisão. Primum non nocere. O quarto princípio é o princípio da prova do conceito. Ele nos afirma que o objetivo primordial de um estudo de qualidade é gerar o conceito. Mostrar uma associação entre eventos. No caso de um medicamento, o conceito desejado é: esse medicamento reduz o risco de eventos indesejáveis para o paciente, como sofrer, como morrer. Esse princípio ele anda junto com o quinto, o princípio da complacência. Esse princípio da complacência diz que o conceito gerado ele não deve ser verdade só para o grupo com as características características de exclusão, os critérios de inclusão dos pacientes do estudo. Só usaram o medicamento em pacientes em até 65 anos. Meu paciente tem 66 anos, não vou usar. Detalhe que a gente esquece. Na maioria das vezes, os critérios de inclusão de um estudo, eles são escolhidos para tentar aumentar a probabilidade do efeito ser positivo, do estudo ser positivo. Aí a gente prova um conceito, né? E a gente pode usar esse conceito para pacientes diferentes. Pode ser que o efeito seja menor, é verdade. Pode ser que a gente possa usar outro medicamento da mesma classe. E aí entra a nossa tomada de decisão, a individualização do tratamento baseado nas características e preferências do paciente. É quando a evidência encontra a vida real. As duas são complementares e esse é o sexto princípio,
o princípio da complementaridade. Mesmo que surja uma doença nova, como nos nossos estudos nós colecionamos conceitos, a gente pode estimar uma probabilidade de um ensaio clínico randomizado ser positivo ou negativo. Imagina que um determinado medicamento, ele é conhecido, ele é utilizado para outras condições, tem alguma evidência do tipo B, como um estudo in vitro. Ao invés de pensar, eu não sei nada sobre SARS-CoV-3, uma melhor estratégia poderia ser fazer algumas perguntas básicas. Esse medicamento também tem efeito in vitro contra outros vírus? Ah, tem. Esse medicamento teve algum ensaio clínico randomizado controlado positivo contra outros vírus? No caso negativo, a probabilidade é baixa de a gente ter algum estudo positivo. A gente falou agora durante a epidemia de Covid-19 de cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, nitazoxanida, ivermectina, anticoagulação, corticoide. Antes de pensar em usar em uma doença nova, na SARS-CoV-3, reflita quais os conceitos já provados sobre essas drogas. Quando normalmente a gente já usa. E aí busca a literatura, monitora a literatura. A gente precisa se lembrar que existe um processo de publicação das evidências, que começa com a submissão do artigo aos periódicos, o autor recebe um documento, um recibo, dizendo, recebemos o artigo, vamos dar prosseguimento. Agora o artigo passa por uma avaliação de voluntários que criticam a metodologia, o resultado e a relevância dos estudos, para eles recomendarem ou não aos editores que publique ou não o estudo. Esse processo ele é chamado peer review, revisão por seus pares, pesquisadores como você. Depois que o artigo é aceito, a editora pode optar por publicar o estudo antes do fechamento ou impressão da edição onde constará o artigo. A gente chama de publicação ahead of print ou EPUB, publicação eletrônica. Na pandemia do SARS-CoV-2, a gente viu de tudo. Muitos ou quase todos os artigos foram publicados ahead of print. Normal, a gente está passando por uma pandemia. Não dá para ficar organizando edição, manda para cá o artigo, né? O problema é que não parou por aí. A gente também viu prévias de artigos antes do peer review caindo nas redes. A gente chegou a ver compartilhamento do documento de submissão como se fosse artigo. Totalmente antiético, totalmente criminoso. É essencial que você saiba separar o joio do trigo. Só confia em artigos que passaram pelo peer review, após o peer review. O resto, joga fora, por favor. Não ceda à tentação de tomar uma decisão porque fulano passa para os doentes dele, porque eu já vi guideline sem evidência suportando. O professor tal falou, eu vi uma entrevista de um médico da China, da Itália, da Espanha, dizendo que faz assim. Tomara que funcione o protocolo desse médico, ele que publique. A medicina evoluiu muito no século XX como ciência, e como diria Peter Drucker, o maior perigo nos tempos de turbulência nem é a turbulência em si, é agir com a lógica de ontem. Não contribua para fazer a medicina voltar ao passado. E se você não encontrar nenhuma evidência do tipo A? Eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira é que existe uma coisa chamada NNT, número necessário para tratar. É o número de pessoas que precisam receber um tratamento para uma ter benefício. Você já viu os NNTs das terapias difundidas? Uma terapia que reduza 10% da mortalidade, poucas terapias têm esse poder todo, tem um NT de 10. Conhecendo o NNT, então, o NNT, você percebe que poucas intervenções na medicina são tão salvadoras assim. O NNT, ele me trouxe humildade e paz de espírito. Eu tomo as minhas decisões com mais calma, principalmente porque, além do NNT, por outro lado, a gente também tem o NNH, número necessário para causar dano, causar harm. Os NNHs são normalmente mais baixos que os NNTs. Muitas vezes o nosso tratamento proposto tem mais potencial de causar dano, que a gente espera que seja um dano tolerável, sem causar benefício. Então, se você não sabe o benefício, não faça. Primo non nocere. Mas eu adoro inovação. Eu também. Mas toda inovação precisa passar por uma validação. Primo non nocere. A segunda resposta para a pergunta, e se você não encontrar nenhuma evidência do tipo A? Se você tem angústia de querer saber o que fazer nas situações críticas, mesmo sob estresse, sob diversas incertezas, eu tenho duas especialidades para você.
medicina de emergência e medicina intensiva. Eu escolhi a segunda, mas eu acho sensacional a primeira. Eu perdi a conta dos meus amigos que viraram meus amigos só porque são emergencistas. A nossa abordagem nessas duas especialidades é muitas vezes sindrômica. Isso quer dizer que a base do tratamento de um doente crítico varia pouco. Trauma, insuficiência respiratória, choque. Muitos emergencistas dizem somos os 15 minutos mais interessantes das outras especialidades. Não tenho dúvidas de que quando o SARS-CoV-3 chegar, eu vou querer ser atendido por um emergencista e, se eu precisar ir para o CTI, por um intensivista. Mas eu espero que eu esteja do outro lado, né? Atendendo o paciente, aprendendo com você. Beleza, você já sabe como aprender. Só falta um detalhe para você passar para o próximo nível de aprendizado. Um segredo para virar um especialista, um faixa preta. Você precisa aprender a contar uma história. Qual a relevância da história para o aprendizado de um tema específico? Para virar especialista, você precisa de uma abordagem ao mesmo tempo humilde e de superioridade em relação ao conhecimento. Humilde porque a gente já conhece o NNT. Humilde porque todas as nossas decisões são baseadas em incerteza. Humilde porque a gente, na medicina, a gente nunca sabe a verdade. A gente sabe apenas probabilidades de estar escolhendo o melhor caminho. Aliás, esse é o sétimo princípio, o princípio do pensamento probabilístico. E humilde também, porque ao contrário do que a gente aprendeu na universidade, o conhecimento atual não é o certo. Ele é apenas um momento na evolução do conhecimento. Mas justamente dessa humildade vem a epifania, vem o nirvana, o nagi. Quando você reconhece humildemente que o conhecimento atual não é o certo e passa a compreender a história, a linha do tempo, você passa a ser maior que o conhecimento. Você passa a um estado de total percepção, né, Ross? Eu vou dizer que eu nunca tive tanta noção desse conceito quanto numa manhã que eu estava na rotina do CTI do Hospital Copa Star e o professor Eduardo Rocha, que inclusive foi meu professor na FRJ, ele está participando aqui do Jaleco Summit, ele chegou no CTI. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o Eduardo, mas toda oportunidade de estar com ele é uma oportunidade de aprender muito. Ele tinha um paciente transplantado renal, internado no CTI, e ele começou a falar sobre a história do transplante renal, do primeiro transplante renal intervivos na França, em 52, quando não se utilizava nenhuma terapia imunossupressora. Falou do primeiro transplante com sucesso prolongado em Boston, em 54, que o doador e o receptor eram gêmeos idênticos. Falou de quando começou a ser utilizada a terapia imunossupressora, corticoide, azatioprina, quando começou a ser utilizada a ciclosporina, tacrolimus. Poucas vezes na vida eu tive essa impressão. Esse cara realmente sabe tudo desse assunto. Só alguém que sabe tanto consegue contar uma história assim. E só tem um jeito de você se tornar um especialista, assim como o Eduardo é especialista em transplante renal. Você precisa estudar e aprender todas as evidências, todos os conceitos sobre a SARS-CoV-3, desde os primeiros coronavírus até 2027. Aprender de verdade, até saber contar a sua história. Você pode começar hoje. E eu quero aprender com você. Como você vai aprender a tratar SARS-CoV-3 em 2027? Obrigado. Essa apresentação ela é em memória de um grande amigo, de um grande irmão, meu sócio, Lucas Gibelli. Irmão, eu te amo, te vejo em Budapeste. Valeu.